Olá, jovens! Eu sou a professora Vivian, vou acompanhar vocês aí nesse primeiro mês aqui no Camp, essas 80 horas. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre mim e eu quero conhecer um pouquinho mais sobre vocês também. Já li um pouquinho do material do professor Roab, mas também quero que vocês me contem. Bom, eu sou, para vocês entenderem, né, por que eu sou professora de vocês, eu sou administradora, sou graduada em administração e publicidade e propaganda, sou mestre em administração e desde 2019 estou aqui no Camp, tentando contribuir um pouquinho aí para a vida profissional da galera. E dou aula também na Estácio de Volta Redonda e no Unifá, em Valença. Bom, galera, eu queria falar com vocês o seguinte, hoje é a nossa primeira aula. E eu queria conhecer um pouquinho sobre vocês, principalmente sobre o assunto do tema da nossa aula, que é relacionamento e convivência. E a gente pode achar que essa questão de relacionamento e convivência no trabalho é específico daquele ambiente de trabalho, mas a gente não consegue, de fato, separar a nossa vida pessoal da profissional. Por mais que a gente ouça as pessoas falando dessa forma, tentando jogar aí essa divisão. Mas, na verdade, de fato, somos uma pessoa só, né? Então, o que eu queria ver com vocês, eu queria que vocês primeiro me contassem como que é o relacionamento de vocês com seus colegas da escola, quando você tá no grupo, se você é aquela pessoa que puxa, lidera para fazer os trabalhos, ou se você é aquela pessoa que ajuda ou que contribui, ou se você é aquela pessoa que prefere ficar na aba, fazer nada. Então é pra me responder de forma bem sincera, ok? E eu queria saber também de vocês, se vocês já têm alguma experiência, se essa é a primeira experiência, ou se não, se vocês já tiveram alguma experiência, como que foi aí o relacionamento com os colegas de trabalho, se vocês se deram muito bem, se teve alguma treta, alguma fofoca. Eu quero saber de tudo, gente, porque eu adoro conhecer essas histórias. Então, se você tiver, por favor, me conte, eu tô curiosa. E, além disso, eu queria trazer para vocês também algumas contribuições já pra gente começar a trabalhar essa questão do relacionamento e convivência dentro da empresa, tá? Então, galera, eu trouxe aqui 7 dicas preciosas de como vocês podem pensar em ter uma boa convivência, um bom relacionamento com a equipe onde vocês estarão trabalhando aí na empresa que vocês vão seguir. Bom, a primeira delas é para vocês terem bastante cuidado com a forma como vocês se expressam. A gente ainda vai entrar um pouquinho mais aprofundadamente no decorrer do ano sobre esse assunto, mas eu já vou adiantar isso para vocês, porque é muito importante vocês entenderem que às vezes a gente vai falar de uma forma que vai magoar o outro, ou que vai fazer com que o outro não consiga compreender o que você precisa. A gente tem uma questão muito interessante quando começa no mercado de trabalho, que é o conflito de gerações. Vocês são jovens, mas vai ter uma galera um pouco mais velha. E às vezes, algumas gírias eles não vão conseguir captar, sabe? Não vão conseguir entender, podem pegar como algum tipo de ofensa, dependendo do que vocês vão falar. Então, bastante cuidado. A gente já teve casos aqui até de jovens que foram mandados embora por causa de questão, assim, de jeito de falar mesmo, de gíria e tudo mais. Então, bastante cuidado do jeitinho de se expressar. Não é pra vocês também mudarem a personalidade, não, manter a personalidade, mas, assim, tomar cuidado pra não falar de uma forma que não seja compreendido ou até de uma forma que as pessoas possam, de algum jeito, interpretar errado. Então, tomar cuidado, falar com clareza, com carinho, com tranquilidade. Então, se expressar é muito importante. E o que já leva para o segundo tópico, que é o respeito ao espaço do outro. Porque quando a gente consegue ter uma certa visão assim de que o nosso jeitinho não cabe muito com o jeitinho do outro, a gente já tá respeitando um pouco o espaço, né? Mas também tem uma questão de você não ser aquela pessoa que vai na sessão, na mesa do outro pra ficar fofocando, ficar falando, que já é uma outra dica. Então, tomar um certo cuidado nesse aspecto mesmo, de respeito do espaço, tentar sempre ir com um pouco mais de cautela no início, quando vocês estão chegando, e vendo até que ponto vocês vão ter liberdade, as pessoas vão te dar liberdade para se achegar ali no lugar do outro.
A terceira dica que eu tenho é seja solícito. É muito legal quando a gente consegue buscar mostrar para o outro uma parte nossa de uma generosidade mínima, né? Mostrar para o outro que nós estamos ali à disposição. Vocês estão entrando ali como jovens aprendizes. A função de vocês de ser jovem aprendiz é ajudar alguém numa determinada tarefa e assim ir aprendendo com essas tarefas. Então, assim, sejam o máximo solícitos possíveis com todo mundo da equipe. Por mais que às vezes você não goste muito daquela pessoa ali, seja com ela também, quebre o gelo, tente buscar, assim, sempre ser proativo, né? Antever as atividades e ir lá oferecer a sua mão amiga. A quarta dica é pra você evitar fofocas. Eu sei, galera, a gente ama uma fofoca. É muito da nossa raça humana gostar de fofoca. Eu adoro fofoca. Mas no ambiente de trabalho isso pode pegar meio mal. E ainda pode levar vocês a um encerramento de contrato que não é o que a gente quer, né? A gente quer que vocês sejam efetivados. Então tomem bastante cuidado com a fofoca, porque né, a gente sabe de casos aí de pessoas que ouvem a fofoca e não gostam. Enfim, é meio chato. E aí isso também já leva a nossa quinta dica, né? Essa já é a quinta dica, que você vai ser o máximo de transparente, o máximo de sincero possível. Sim, se você não está confortável com uma determinada situação, pense bem em um jeitinho de falar, olha, essa situação não foi legal pra mim. Será que a gente pode conversar sobre isso? Porque às vezes o nosso jeito de falar não para algumas questões também é importante. Como, por exemplo, alguém reclamou do seu jeito de uma forma que você não achou legal. Você poderia falar com a pessoa, olha, realmente eu preciso melhorar em algumas características, mas o jeito que você falou me magoou, sabe? E é legal você ser direto com a pessoa, assim, eventualmente. E quando você sentir necessidade, sabe? Então sejam bem transparentes mesmo, bem sinceros com a equipe de vocês. E a nossa penúltima dica, sexta dica, seria também aí bem a ver aí com essa questão da sinceridade e transparência. Eu dei o exemplo de vocês pedirem para as pessoas falarem do jeitinho aí que às vezes te magoou. É também saber receber crítica. Às vezes você vai falar de um jeito que magoa o outro. E aí como é que você vai receber isso? Ou então o seu chefe te falou, olha, não gostei desse trabalho que você fez. É só sobre o trabalho, não é exatamente sobre você em si. Às vezes ele não gostou muito de alguma coisa. Mas tente entender o que te motivou a receber esse feedback, que a gente chama de feedback, esse retorno negativo, essa crítica negativa, para você conseguir evoluir, né? Então, antes de você se sentir doído, de se sentir mal, e é claro que é ruim a gente receber uma crítica negativa, pense bem aí o que você pode melhorar, porque são nesses pontos que o nosso crescimento profissional acontece. E a mesma coisa as críticas positivas, né? Vamos comemorar bastante as positivas, agradecer, saber reconhecer também que o próprio trabalho tem um bom resultado. Então, a nossa penúltima dica é muito importante. Mas a mais importante de todas, pra mim, é a última. E eu até trouxe um material, assim, extra e além, pra gente entender um pouquinho mais sobre isso, que é empatia com a equipe. O que é empatia, professora? O que é isso? Eu não tô entendendo. Você saber se colocar no lugar do outro, você conseguir ter ali aquela visão de como o outro se sente dentro da equipe. Então, é muito importante você conseguir ter essa empatia pra entender por que as pessoas já agem de determinada forma ou não. Eu trouxe mais uns materiais aí, uns vídeos que não são meus, pra vocês entenderem um pouco mais, explorarem mais essa questão da empatia. Mas no ambiente de trabalho é muito legal quando você consegue desenvolver essa competência aí, essa habilidade mesmo de ser empático com um amigo. E é claro que a gente tem toda uma questão de relacionamento, é muito difícil, as pessoas são difíceis, nós somos difíceis, ser humano é um bichinho safado de difícil. Mas eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra. E eu tô aqui para o que vocês precisarem. Então, galera, respondam as questões aí que eu vou colocar no formulário.
E também assistam os outros vídeos sobre empatia para que vocês consigam aí ter uma melhor noção sobre essa dica mais importante da minha lista de 7 dicas, ok? Então, nos vemos na semana que vem, novamente, na terça. Amanhã vocês vão falar com o professor Roab e eu espero a maior dedicação possível do trabalho de vocês, ok? Beijos! Tchau!